Se você ainda está no perrengue com gravações externas, já tentou fazer várias gravações em ambiente externo ao ar livre e não conseguiu ter um bom resultado, então esse vídeo é para você, fica comigo aqui até o final, porque eu vou falar para você 4 cuidados básicos que você tem que ter para ter uma qualidade boa nas suas gravações externas. Olá, professores da minha vida, sejam muito bem-vindos ao canal Escola de Professores Online, o único canal nesse Brasil que te ensina a fazer o seu curso online, se posicionar como expert referência e monetizar o seu conhecimento. Aqui eu posto vídeos semanalmente sobre tudo que há nesse mundo de cursos online. Para você me acompanhar é muito fácil, é só se inscrever nesse canal, apertar esse botãozinho aqui embaixo. É de graça, é muito fácil, você só vai usar seu dedo. Pá. E também já ativa esse sininho, assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto aqui. E para me acompanhar diariamente é só me seguir lá no Instagram, @Escola de Professores Online. Lá você vai ver dicas diárias sobre produção de cursos online, produção, gravação, estruturação, tudo que há nesse mundo, nesse universo de cursos online. E bora lá, porque aqui a gente otimiza o tempo do aluno. Vamos começar a ver o primeiro cuidado que você tem que ter na hora de fazer uma gravação externa. O primeiro cuidado é com vento. Se você chegar para gravar num ambiente externo e sentir aquele ventinho batendo ou um vento muito forte, qualquer vento, você já vai ficar atento para o seu áudio, porque provavelmente esse vento vai bater no seu microfone e vai soprar. Vai aparecer esse sopro ao longo da sua gravação inteira se você não tomar esse cuidado. Então chega lá no ambiente onde você vai gravar. Está ventando? Ah, não é para você ficar assim, ah, que delícia, estou me refrescando. Não, é para você ter atenção. Está ventando, vamos verificar o áudio. Professor, grava um pouquinho aí pra gente fazer esse teste. Grava falando já na sua entonação, tudo certinho. Revisa, escuta o áudio. Não, o vento não está interferindo, podemos continuar aqui. Não, o vento está interferindo, está soprando muito. Não grave nesse local, porque depois seus alunos não vão assistir a sua aula. Ninguém vai fazer esforço para ficar tentando entender o que o professor está falando. Eles vão entender o vento, não é o que a gente quer. Então, uma dica, primeira dica, chegou no ambiente, está soprando muito, aquela ventania doida, faz o teste, verifica, grava um pouquinho, escuta o áudio, acompanha o áudio. Tá ventando, tá? O vento que está aparecendo no áudio, ele fica interferindo no áudio. Você não consegue nem escutar o que o professor tá falando. Tá interferindo? Então você não vai gravar nesse local. Ou você pode tentar bloquear esse vento. Por quê? Você foi gravar nesse ambiente externo por causa do cenário que esse ambiente oferece para você. Às vezes você precisa gravar ali perto de um curral de boi, porque você vai falar do raio do boi que tá ali atrás. Então não pode gravar em outro local. Então o que você vai fazer? Tenta achar uma outra posição para você ficar de uma forma com que você bloqueie o vento. Por exemplo, o vento está vindo dessa direção e você colocou um microfone auricular aqui, desse lado. E o vento está vindo aqui, está batendo em cheio no seu microfone. Tenta posicionar o microfone desse lado, seu próprio rosto vai bloquear o vento. Ou você pode também tentar bloquear com um pano. Eu já fiz isso várias vezes. Uma vez a gente estava gravando num ambiente que tinha, acho que era uma varanda. E aí o que a gente fez? A gente sempre anda com um pano. Quem trabalha com gravação tem que ter um pano preto. Compra um pano preto, uma malha, um Oxford, melhor ainda, preto. Vai te salvar em várias situações, inclusive no vento. Então, um pano bem grande. A gente pegou o nosso paninho querido, maravilhoso, e a gente amarrou o pano entre uma pilastra e a outra. Então, a gente bloqueou o vento que estava vindo naquela direção e a gente conseguiu gravar preservando o cenário que estava ali atrás, que era o cenário onde o professor iria interagir e fazer demonstrações práticas naquela aula. Então, essa segunda dica também é maravilhosa. Você tenta bloquear com um pano, sem problemas. Outra dica é você procurar um local nesse ambiente que esteja livre de vento. Por exemplo,
atrás de uma casa, que vai bloquear o vento está vindo naquela direção. Tem uma casa aqui, grava atrás da casa, atrás de uma árvore, atrás de um muro, que esteja bloqueando esse vento. Então, você pode fazer essa mudança, achar um outro ponto, achar um outro local nesse ambiente de gravação, nesse ambiente externo, para você fazer a sua gravação livre de vento. Lembrando que você pode fazer essa estratégia de trocar o local da gravação lá naquele ambiente externo só se o seu cenário ainda continuar adequado para aquela proposta da sua aula. Beleza? Se o seu cenário é ali naquele ponto onde está ventando, se você for para um outro local, atrás de uma casa, atrás de um muro, já perdeu o cenário, não faz sentido. O que você pode fazer é mudar a posição do professor também. Por exemplo, o vento está vindo nessa direção. Você pode mudar a posição um pouquinho, muda o ângulo de gravação, coloca a câmera ali, e aí o vento vai vir atrás do professor, mas não vai incomodar mais o microfone, não vai bater mais o microfone. E aí você tem que levar em consideração ainda o cenário, mudou um pouquinho o ângulo. Você perdeu o cenário que você precisava? Não? Então ok. Mudou um pouquinho o ângulo. A iluminação continua boa? Você está usando uma iluminação natural, luz do sol. Continua boa? Ou se você mudar um pouquinho o ângulo, você já vai ficar contra a luz. Tem que avaliar isso também. Mas é uma estratégia para você fugir do vento, mudar posição. Então vamos recapitular, você pode mudar a posição do microfone para fugir do vento, você pode mudar o local da gravação naquele ambiente externo, procurar um local onde tenha menos vento ou que esteja livre de vento, ou você pode mudar a posição do professor, o ângulo de onde você grava para se livrar do vento. Eu acho que eu não tinha falado da outra. A outra é a seguinte, você pode também usar um windscreen. O que é o windscreen? É essa espuminha aqui, ó, que você vai colocar no seu microfone. Não interessa qual é o seu microfone. Pode ser um lapela, pode ser um shotgun, pode ser qualquer microfone. Todos os microfones têm um windscreen. Você coloca e aí você protege o microfone do vento. O vento bate e aí ele ameniza o vento, tá bom? Então você pode usar também, isso vai te ajudar a minimizar. Ainda falando sobre microfone, é importante também você gravar com um microfone adequado. O que é um microfone adequado? As pessoas normalmente se atentam apenas para o formato do microfone, se ele é um lapela, se ele é um shotgun, se ele é auricular, enfim. O microfone, ele não varia só no formato, ele varia também na forma como ele faz a captação do áudio. E isso é muito importante. Você tem que saber onde você vai gravar antes de comprar o seu microfone, para você não fazer um investimento errado. Por exemplo, se você vai gravar em um ambiente muito barulhento, você é professor de ginástica e vai fazer as suas aulas práticas, as suas demonstrações práticas em uma academia. Na hora que a academia está funcionando, porque você não consegue parar aquela academia para gravar. Então, vai ter lá gente malhando, peso caindo, gente fofocando. Enfim, a sua voz vai estar competindo o tempo todo com todo esse barulho de equipamento, tal. O que você vai fazer? Você vai comprar um microfone direcional, porque ele vai direcionar a captação de áudio para a sua boca, para apenas o local, ele vai captar o áudio, ele vai fazer a captação do áudio apenas que estiver direcionado para o microfone. Então vamos para o nosso segundo cuidado das gravações externas, a variação da luz do sol. Isso você pode ficar tranquilo que vai ser uma dificuldade ao longo da gravação inteira, mas se você estiver bem preparado e estiver ciente, tiver consciência dessa variação de luz, você consegue fazer a sua gravação perfeitamente, mas é importante ficar atento. Então, a primeira coisa, vai gravar externo, vai fazer uma gravação externa, a primeira coisa que você vai pensar é como que é a luz daquele ambiente? Onde que o sol nasce? O sol nasce lá. E eu preciso de gravar com esse cenário aqui, esse curral aqui de trás que eu vou gravar. Então, o sol, ele nasce lá, ele se põe atrás do curral. Qual que é o melhor horário para eu gravar? Qual que é o horário que eu não vou estar contra a luz no meu cenário,
Então, a primeira coisa que você vai pensar, que você vai avaliar no seu cenário, lá no ambiente externo, é isso, posição do sol, para você conseguir uma imagem bem iluminada, que não esteja contra a luz e que te favoreça. Segunda coisa, você vai evitar gravar ao meio-dia, que é uma luz muito dura, uma luz aqui, ó, muito forte, bem em cima, que faz uma sombra feia aqui, ó, dá até olheira na gente. Ela não é bonita, mas claro que tudo depende do contexto. Às vezes você está gravando um procedimento que acontece naquele horário, à luz do sol. Então você manda ver, grava daquele jeito, não tem outro jeito. Você tenta reduzir, minimizar aquele efeito do sol ao máximo, usando rebatedor, por exemplo, para você não ficar com aquela olheira que te dá. Você vai rebater a luz ali na direção do seu rosto e já dá uma amenizada. E você vai também se preocupar com a configuração da sua câmera, para não deixar super exposto, para não ficar aquela imagem estourada, que a gente fala, muito esbranquiçada, desse jeito assim. Não, a gente não gosta de imagens muito esbranquiçadas, então tem que tomar cuidado, configuração da câmera certa, a lente, tem filtros de lente, você tem que saber mexer ali com o seu filtro, usar um filtro que vai cair um pouquinho a luz e vai favorecer a sua imagem, o seu rosto do professor. E ao longo da gravação você vai ter que estar, ó, ligado na variação da luz do sol o tempo todo, porque o sol vai começar a andar, a sua gravação não vai ser rápida provavelmente, e o sol vai se movimentando, a luz do seu cenário vai mudando. Então toma cuidado para não entrar raio de sol no rosto do professor ou no ombro, na cena, no objeto que está sendo demonstrado, isso não vai ficar legal. Toma cuidado para a luz do sol não cair muito. Entrou uma nuvem na frente do sol, aí tampou o sol. O que acontece? A luz do ambiente cai, fica mais escuro. E a sua imagem também da gravação vai ficar mais escura também. Aconteceu isso? Para de gravar, reconfigura a câmera e depois continua gravando para essa nova iluminação, que é uma luz mais baixa. A nuvem saiu, o sol voltou, pá! Para de gravar, reconfigura a câmera e continua gravando. Então você tem que ficar atento para isso o tempo todo ao longo da gravação. Outra dica em relação ao sol, você não vai gravar de roupa branca no ambiente externo, porque você vai passar muito aperto, vai passar raiva depois, porque só vai dar a sua roupa na gravação. Na hora que você configurar a sua câmera para o seu rosto ficar bem iluminado, não ficar super exposto, provavelmente a sua roupa branca, ela ainda vai estar super exposta, ela vai estar um brilho só. Gente, é muito difícil gravar com roupa branca, principalmente em ambiente externo, onde tem sol. Não grave com roupa branca. Eu já gravei várias vezes com professores que usavam jalecos brancos e era um aperto que eu passava. Ah, mas não tem jeito, professor, eu gravo de jaleco branco. Cria seu estilo. Olha que legal. Eu já gravei com uma professora que gravava também com jalecos, fazia parte do EPI, do material o equipamento de segurança dela. Tinha que ter um jaleco que era branco, que é o mais tradicional. E aí, o que ela fez? Ela mandou fazer jalecos de outras cores, só pra gente fazer a gravação do curso online dela. E eu achei fenomenal. E acabou que o jaleco dela virou um símbolo único, o símbolo dela, virou uma referência daquela professora, jalecos coloridos. Então, uma dica é, vai gravar? Usa jaleco branco? Então, faz outro tipo de jaleco, faz um jaleco azul marinho, faz um jaleco verde escuro, mas sai do branco que você vai passar raiva. Terceiro cuidado para fazer gravações externas, produção. Não vá gravar em um ambiente externo sem fazer uma produção da sua gravação. O que eu vou precisar? Quais materiais que eu vou precisar? Prepare-se para essa gravação. Se você vai precisar de 3 bois lá dentro do curral e eles normalmente estão no pasto, já entre em contato com a pessoa que trabalha nesse local e fala, no dia da gravação, às 3 horas da tarde, a gente vai precisar de 3 bois assim, desse jeito, lá no curral, que eu vou fazer uma demonstração neles. Então vamos para o nosso quarto cuidado na hora de fazer gravações externas. Cuidado com os barulhos.
Infelizmente, quando você vai fazer a gravação externa, você não consegue controlar o barulho que está ali naquele ambiente. Quando você faz uma gravação interna, dentro da sua casa, em estúdio, você consegue controlar. Estúdio, principalmente, tem isolamento acústico, ok, beleza, você tem um silêncio adequado para você gravar. Dentro da sua casa, você também consegue controlar, fechando janela, fechando porta, e você vai isolando um pouco o barulho da rua. Mas quando você está no ambiente externo, isso começa a ficar muito complicado. Então você tem que ficar bem atento aos barulhos. E existem dois tipos de barulhos. Existem os barulhos que fazem parte do ambiente onde você está gravando e aqueles barulhos que não fazem parte. Mas como assim, professora? Se o barulho está no ambiente é porque ele faz parte daquele ambiente. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, você está gravando num pet shop. No pet shop tem o quê? Cachorro. Então, é natural que em um ambiente de pet shop você escute barulhos de cachorros latindo. Isso faz parte do ambiente. Você está gravando num salão de beleza. Em salão de beleza tem secador de cabelo. Então, é natural que nesse ambiente você escute barulho de secador de cabelo. Você está gravando dentro de uma indústria, uma confecção. Lá tem máquinas de costuras, máquinas de tecido, trabalhando, funcionando, com barulho. Então, isso faz parte daquele ambiente. Agora, você está gravando em um laboratório. E aí, de repente, no meio da sua gravação, começa um barulho de cortador de grama, que está interferindo o áudio da sua gravação. Isso não faz parte do ambiente de um laboratório. O barulho está ali, dentro do ambiente do laboratório, mas não faz parte, um cortador de grama. Então você tem que começar a observar os barulhos que fazem parte do ambiente e que não competem com a voz do professor. Se o barulho faz parte do ambiente, não compete com a voz do professor, ok, pode gravar assim. Você vai fazer um teste antes para verificar se o que está dominando no seu áudio é a voz do professor ou é o cachorro latindo. Se for o cachorro latindo, está errado. Agora, se a voz do professor está prevalecendo, o aluno consegue escutar de forma clara o que o professor está falando, mesmo com os latidos dos cachorros de fundo, não tem problema, então continua gravando. Agora, se você está lá no laboratório e você de repente está falando e entra um som de cortador de grama atrapalhando o seu áudio, competindo com a voz do professor, você vai parar de gravar na hora. Então, você já entendeu o que é um som, um barulho que faz parte do seu ambiente, um barulho que não faz parte do seu ambiente. Agora, como que a gente vai administrar esses barulhos? Vamos lá, barulho que faz parte do ambiente. Você está lá no pet shop. Tem jeito de você fazer o cachorro parar de latir? Não, só se você tirar o cachorro do ambiente. Mas não, eu fui para lá para gravar no pet shop justamente porque eu queria mostrar esse movimento. Eu quero mostrar como que os cães ficam, as casinhas, como que eles bebem água, tudo. Então eles têm que estar no ambiente. Você consegue falar, agora a gente está gravando? Não, o cachorro não vai ficar caladinho. Então você vai gravar com esse áudio do ambiente, que faz parte do ambiente. Agora, você está lá no salão de beleza. Você já fez as gravações para cobrir as suas falas ao longo da sua aula, já gravou a cabeleireira fazendo uma escova, usando o secador de cabelo. Agora eu quero fazer uma fala ali no meio do salão de beleza. Na hora que você vai fazer uma fala, você consegue controlar. Você pode pedir para a pessoa que está usando o secador de cabelo naquele momento para parar um pouquinho só para você fazer aquela fala, se for rápida. Ou você pode marcar de fazer essa gravação na hora que não tem ninguém secando um cabelo. Na hora que não vai ter ninguém usando o secador. Lá naquele salão de beleza. Então, é um barulho do ambiente, que faz parte do ambiente, mas que você consegue controlar. E para ter um áudio melhor, então, é melhor que você grave sem o barulho do secador de cabelo. Pode continuar, outras pessoas trabalhando, cortando cabelo, pintando cabelo, que não faz barulho, e tá ali ilustrando o seu cenário, você está mostrando, você está no ambiente de salão de beleza, mas não precisa do raio do secador de cabelo está funcionando na hora que você está falando. Você consegue controlar isso. Então você agora já aprendeu como você pode administrar os barulhos que fazem parte do ambiente. Agora não, eu estou lá no laboratório e uma pessoa começou a cortar o raio da grama bem na hora que eu estou falando.
ensinando aqui esse procedimento. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai tentar negociar. Você vai lá, conversa com a pessoa de boa. Tem que conversar tranquilamente. Explica que você está fazendo uma gravação, que você só tem aquele horário, você agendou, você marcou, reservou o laboratório para fazer essa gravação. Vê se a pessoa não pode cortar a grama em outro ambiente. Às vezes ela tem um ambiente enorme, tem um jardim enorme que circula ali o prédio onde está o laboratório. Às vezes ela pode passar para a outra posição, o outro lado do prédio, do laboratório, cortar a grama ali enquanto você faz a gravação. E aí todo mundo fica feliz, todo mundo continua trabalhando. Então, primeira coisa, você vai tentar negociar. Agora, se não der, o que você vai fazer? Você vai parar de gravar. Não tenta gravar com um som que está dominando o áudio da sua aula, porque você vai chorar depois. Então, você vai ter que esperar. Senta e espera. Terceira opção é, não quer esperar? Troca de cenário. Ah, tem um outro laboratório que fica do outro lado do prédio, que tem os equipamentos, tem tudo que eu preciso. Bora pra lá. O que não pode é gravar com barulho que vai interferir na fala do professor. Agora, você também tem que entender o tipo de barulho, se é um barulho constante ou se é um barulho pontual. Porque você pode administrar isso também. Se é um barulho constante, igual no caso do cortador de grama, a pessoa vai ficar cortando a grama ali até acabar o jardim. Então vai ficar ali, aquele barulho constante, incomodando. Não tem jeito de gravar. Parou, tem que esperar mesmo. Ou negociou, você fez todas as estratégias. Agora, se é um barulho pontual, por exemplo, eu estou aqui falando e passa uma moto aqui na minha rua. Aí faz assim, eu vou avaliar se esse barulho ele interferiu na minha voz, se ele desviou a atenção do aluno, se ele abafou a minha voz. Se ele abafou a minha voz, o que eu faço? Paro de falar, espero o barulho passar. Ó, tá passando uma moto aqui agora. Acabou de... Agora vai passar um monte de moto. Meio-dia, o pau tá quebrando aqui na frente. Barulho passou. Você espera e retoma a sua fala, de onde você parou. Repete aquela fala que você estava falando, né, que você estava fazendo na hora que o barulho começou, repete e pronto, continua. Então, você vai fazer isso nos barulhos pontuais. Para, espera o barulho passar e continua. Agora, o barulho foi assim, foi um barulho, mas que não interferiu. E você está no meio de um procedimento, ele é super empolgado, está rolando a gravação, tal, e não interferiu, foi só alguma coisa que caiu lá na rua, fez um barulhinho, mas nada demais, que o aluno vai assustar. Deixa o pau quebrar, continua gravando, não para sua gravação por causa disso não. Então você tem que usar o bom senso e avaliar se o barulho está atrapalhando o aluno a entender o que o professor está falando, se está competindo com a voz do professor, se está desviando a atenção do aluno. E aí você vai administrar com todas essas estratégias que eu acabei de falar aqui para você. E assim a gente conclui esse vídeo sobre os 4 cuidados que você tem que tomar na hora de fazer gravações externas. Se você gostou, já deixa o seu like, porque é a única forma que eu tenho para saber se você está gostando desse tipo de material, desse tipo de conteúdo que eu estou trazendo aqui para você. Se você quiser que eu faça um outro vídeo sobre outros cuidados na hora de gravar, sobre equipamentos, tutoriais, escreve aqui para mim nos comentários que eu faço um vídeo para você. Eu tô curiosa para saber qual que é a sua dúvida, quais são os seus desafios na hora de produzir o seu curso online. Eu fico por aqui. Beijo!